Você já deixou de fazer algo só porque alguém te convenceu de que isto era perigoso demais? Ou pior, você vive preso no passado porque o presente não é como você esperava? Admitir isso dói, né? Hoje vamos falar de Moana, um live action, esse que foi lançado agora em 2026, com discussões psicológicas profundas atrás daquela música Chiclete, Chiclete. Eu gosto da música, acredita? Gosto da música. Então, Moana. Let it go. Aí coloca a Elsa. A história fala de Moana, uma garotinha que está presa em uma ilha, mas que tem um desejo imenso de explorar o oceano. Mas por que ela está presa? O pai de Moana foi andar além dos recifes pelo oceano e aconteceu uma tempestade e ele perdeu um amigo. A partir disso, ele passou a crer que ninguém mais poderia ir além do Recife. Isso causou um trauma para seu pai, o que fez com que Moana ficasse preso nessa ilha sem poder ir além do Recife. O pai tenta moldar o comportamento da Moana a partir do seu trauma, a partir do seu medo. Na psicologia, chamamos isso de comportamento governado pela regra. O pai sofreu isso no passado e ele cria a regra para que a filha não sofra a mesma coisa. A intenção do pai é boa, que é de proteção, mas ele evita que Moana crie os seus próprios repertórios para a sua vida. E o que acontece? Adolescente, né? Um momento crucial da vida de Moana é quando ela desobedece o pai, vai para o oceano e realmente acontece uma tempestade e ela volta para casa com o barco quebrado e entendendo que, de fato, o que o pai dizia, que não deveríamos passar dos recifes, fazia sentido. Ou seja, na prática, o comportamento de navegar além dos recifes é punido pelo próprio ambiente. O mar entregou para ela uma consequência tão ruim que suprimiu o desejo dela de tentar novamente. Aí ela retorna à ilha, frustrada, e começa a entender, começa a aceitar a ideia, o pensamento do pai de que não podem ir após o Recife. Aí ela desiste. Quantas vezes você tentou começar um projeto novo? Na primeira vez que você tentou realizar o projeto, não deu certo, fracassou, e aí você diz, realmente o fulano estava certo. Realmente o fulano disse a verdade. Quem nunca deixou o medo familiar dos seus parentes, dos amigos mais próprios, ditar regra do seu próprio planejamento, do que você mesmo queria fazer para a sua vida? Você está vivendo os seus sonhos ou evitando viver o pesadelo dos seus pais? Já pensou nisso? Mas o ambiente pode mudar. E é aí que entra a importância de uma rede de apoio. Mesmo com o trauma do pai, que ele criou essa regra, dizendo que não poderia ir além do Recife, a Moana encontrou em sua avó o carinho, a aceitação e o apoio que ela precisava para enfrentar o seu medo e a sua insegurança. A avó funciona como um reforço positivo gigantesco. Ela não julga, ela acolhe. Ela mostra para a Moana quem eram os seus ancestrais, o que muda a visão da Moana sobre o oceano, sobre o mar, sobre ir além do Recife. Neste momento, o mar deixa de ser um estímulo de medo e passa a ser local de propósito. Mudando agora de personagem, vamos falar de Maui. Maui. Ele é um semideus que está preso também em uma ilha. E não é a ilha onde a Moana mora, tá? Ele está preso ali nessa ilha também metaforicamente. Maui, ele é o retrato de alguém que foi e não é mais. Calma, já te explico. Explico, tio. Você vai explicar o quê? Maui passou a vida toda sendo reforçado pela aprovação social. Bom, Maui, ele roubava o fogo, ele puxava uma ilha do fundo do mar para cima, tudo para ter aplauso do povo, aplauso social. Mas
Após o erro dele, ele é preso nessa ilha e ninguém mais lembra dele. As pessoas passam a esquecer quem é Maui. E ele não é mais venerado. E como ele lida com tudo isso? Ele ainda se considera o maioral, o maior de todos. Mas ele não é esse herói todo mais não. O ego inflado de Maui é um escudo. Ele usa a arrogância como esquiva, um escudo, para não precisar lidar com o fracasso e com a culpa do erro que ele fez e de não estar sendo lembrado mais. Por focar no passado, ele tem dificuldade de lidar com as pessoas que estão à sua volta, principalmente quando ele precisa delas. Ele não percebe que precisa de outras pessoas, ou até percebe, mas ele ignora essa necessidade de precisar das pessoas que estão à sua volta. Quem nunca no trabalho evitou de pedir auxílio para o coleguinha, evitou de aprender algo com outra pessoa, porque no passado eu era muito bom nisso. Gente, e hoje você não é mais, mudou, atualizou, a tecnologia transformou. Você não é mais bom nisso. Você foi. E tá tudo bem não ser mais tão bom como É. era antes. Quem nunca teve dificuldade de pedir ajuda e acabou se isolando porque em algum momento na sua vida você já foi bom naquilo, mas hoje você não é mais? Quem nunca teve essa dificuldade? E tá tudo bem não ter mais, não ser bom mais naquilo. Moana e Maui têm jornadas completamente diferentes. São pessoas completamente distintas. Um precisa quebrar a regra que foi trazida pelos seus ancestrais, no caso, seu pai, e o outro precisa lidar com um fato que não é mais essa pessoa que ele era do passado. Essas duas histórias diferentes, quando eu junto, nos fazem entender que ninguém precisa atravessar o oceano sozinho e que a gente precisa das pessoas ao nosso redor para que a gente possa chegar do outro lado. E você? Quem é você nessa história? Será que você está deixando de fazer o que você planejou ou que não deu certo na primeira vez porque alguém disse que não ia dar certo por causa de um trauma dessa pessoa? Ou você é aquela pessoa que está se isolando porque um dia foi X, Y, Z, hoje não é mais, o que está tudo bem, e se isola, não pede ajuda, não, sei lá, não pede auxílio. Já pensou quem é você nessa história de Moana? E aí, Moana ou Maui? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente para que possa ter mais vídeos neste canal. Até a próxima!